Em Vitória da Conquista, histórias de terror protagonizadas por personagens da vida real. O enredo é dramático. De acordo com o último censo, a cidade tem em média 343 mil habitantes, a maioria mulheres, que representam cerca de 60% da população. A violência doméstica faz parte da vida de muitas delas. Um problema rotineiro, que não escolhe idade nem classe social. Pode acontecer com donas de casa, advogadas, enfermeiras ou com uma professora. Logo após o casamento, ele começou a se envolver com algumas amizades, a sair para jogar futebol, a sair com os amigos, ir para o bar, ficar até altas horas. Então eu comecei a questionar essa mudança de comportamento dele, era algo que ele não tinha antes do nosso casamento. E aí ele começou a responder de maneira ríspida. Pode acontecer ainda com uma jovem grávida, desprezada pela família. Depois que minha mãe não me aceitou em casa, né, aí eu voltei com ele. Então, ele brigava muito comigo, gritava muito, e aí eu perdi o neném. A cada 15 segundos, uma mulher é agredida no Brasil. A cada 1h30, uma delas não sobrevive às agressões. Os dados são do Instituto ONU Mulher. Situação que, segundo a Organização Mundial da Saúde, coloca o Brasil na 7ª posição, entre os países que mais praticam a violência doméstica contra a mulher no mundo. Para esta pesquisadora, a origem do problema é uma só. Sociedade machista, em que a mulher é coisificada, o poder dentro da família muitas vezes ainda é o poder masculino. E esse poder masculino ele é exercido por meio da violência. As imagens escondem identidades, mas revelam medo, sonhos e vidas destruídas. Não consigo ficar com um namorado. Não fico de jeito nenhum. Eu já tive vários namorados depois dele, mas eu não consigo. Esta mulher, que não tem medo de se identificar, se chama Eunice. Cabeleireira, 41 anos. Ela não faz questão de esconder o rosto e nem o sofrimento que viveu durante anos ao lado do ex-companheiro violento. Aí ele falava que me atirava, que me dava não sei quantos tiros, que me quebrava o braço, me quebrava a cara quando chegasse em casa, que eu tinha que ficar. Onde ele falasse sentou, eu tinha que sentar. As marcas da violência já foram apagadas do corpo, mas ainda não saíram da memória. Talvez até as pegadas que ele me deu no meu pescoço passou. Uns 8 dias depois, ficou roxo, depois sarou. Só que o que eu vi não passou. A violência doméstica, por ser um problema que se desenvolve dentro da família, é praticamente invisível aos olhos da sociedade. As vítimas geralmente sofrem muito tempo em silêncio. Eu omiti o quanto eu pude da minha família, como uma maneira de preservá-los e de me preservar também, porque é constrangedor, é humilhante. As agressões não são apenas físicas, mas principalmente psicológicas. O tipo de violência mais comum é a violência psicológica, né? A gente fala que a violência psicológica é a porta de entrada para os outros tipos de violência também. Porque a partir do momento que a mulher ela vivencia essa violência psicológica, ela fica mais frágil, né? E o agressor ele se fortalece. No geral, as consequências da violência contra a mulher são psicológicas. No caso da violência doméstica, por exemplo, o fato da vítima conviver diariamente com o agressor provoca uma série de sentimentos como vergonha, angústia, decepção e medo, que vão conduzindo cada vez mais para um caminho vazio, escuro, distante da liberdade. Existem consequências patológicas, né, assim, que são concomitantes com a violência, né, como a depressão, né, a ansiedade, que ela acaba ficando com medo e com vergonha de expor a situação. E por isso ela se permite no sentido de ter medo de denunciar, então ela se permite vivenciar tudo isso sem buscar uma ajuda, sem buscar um apoio. Mas uma luz pode voltar a iluminar o fim do caminho, através de uma aliada conhecida como coragem, que pode ser o primeiro passo para resgatar a autoestima, o amor próprio e abrir as portas da prisão, através de uma atitude conhecida como denúncia. Então, o silêncio não adianta, a vítima tem que procurar ajuda, porque em casos que há necessidade, a justiça pode decretar a prisão desse agressor. Ele pode ser preso em flagrante quando ele é conduzido de imediato, né, na agressão, quando a polícia é acionada e ele é conduzido, ele pode ser preso em flagrante. Em muitos casos, quando a vítima denuncia, o agressor, ele para a agressão. É muito comum ele parar, porque ele vê que ele já vai responder um processo criminal. Delegacia da Mulher de Vitória da Conquista, 2015.
Aqui, cerca de 1.000 mulheres denunciaram o marido, ex-marido, namorado, ex-namorado ou companheiro à polícia. A maioria por ameaça seguida de agressão física, um número alto, mas que pode ser ainda maior. O número de registro é infinitamente menor do que o número que realmente ocorre. A gente nota que uma vítima, na primeira agressão, ela não costuma procurar a polícia, ela não costuma registrar uma ocorrência, ela faz outras tentativas, né, ela tenta superar aquilo ali. E só quando aquela violência persiste por muito tempo é que ela procura. A dependência emocional pelo ex-companheiro fez com que Eunice suportasse as agressões durante 5 anos. Quando ela propôs a separação, quase morreu. Voou no meu pescoço e a gente lutou dentro de casa. Eu acabei zunhando ele, pra ele me soltar, e aí foi pra delegacia da queixa. Com a denúncia veio a ajuda. Através da DEAN, Eunice e as outras vítimas desta reportagem conheceram o Centro de Referência da Mulher Albertina Vasconcelos. Aqui, mulheres vítimas de violência recebem acompanhamento psicológico, social e jurídico. O CRAV atende todos os tipos de violência contra a mulher. Só em 2015, cerca de 300 mulheres procuraram o serviço. A violência doméstica foi a experiência vivida por cerca de 70% delas. As vítimas tinham, em média, entre 20 e 43 anos. A gente tem mulheres com ensino médio, nível superior, completo, incompleto, pós-graduadas. De acordo com o mapa da violência do CRAV, a maioria das mulheres tem emprego fixo e mora em bairros da zona oeste da cidade, onde estão concentrados os maiores registros de agressão contra mulheres. A pesquisa também mostra que os agressores têm em média entre 40 a 84 anos. 40% geralmente agem sob efeito de álcool. 20% resistem em romper com o relacionamento, mesmo depois da denúncia. Hoje, este é o drama das nossas entrevistadas. Desde que nós nos separamos, ele insiste em ligar, em me fazer ameaças, ele ronda a minha casa. Mas ele continua com as ameaças dele, que vai bagunçar a minha vida. Nós tivemos acesso às ameaças de um dos agressores por telefone. Ô sua vagabunda, eu vou lhe matar, viu? Eu vou lhe perseguir. Vou ficar atrás de você o tempo todo, você não foge de mim não, viu, sua cachorra? Acredite, a vítima tem medida protetiva contra o agressor. Eunice também. Pela lei, as mulheres deveriam estar protegidas, mas não. Medida protetiva não funciona. É a prova de bala? Não é. É a prova de murro? Não é. Vou mostrar pra ele, ele vai afastar onde? Imagina, eu não confio. Nem sempre a polícia e a justiça conseguem conter a obsessão de um homem violento. O ex-companheiro nunca foi preso. Se perguntar se a lei consegue ter efetividade em todos os casos, em muitos casos, sim. Em muitos casos, com o afastamento, a vítima já sai dessa situação de violência. Tem casos que, mesmo com a medida protetiva, o agressor insiste, aí é o caso de representar por uma prisão, desse agressor ser preso. A gente faz, né, o que a lei dispõe, mas não vai ser sempre 100% efetivo. Uma das questões da violência doméstica, que é muito evidente, e aí a própria história da Lei Maria da Penha mostra isso, é a impunidade. Ela é um fato, né? Não acabe muitas vezes sendo até um fator também que impulsiona esse crime, que às vezes pratica-se um crime, vê que não há uma resposta do Estado, não há uma resposta do Judiciário, e aí, de uma certa forma, essa violência vai se perpetuando também. Para a pesquisadora, a solução do problema não está apenas nas mãos da justiça. O poder de transformação está principalmente na consciência e atitude das mulheres. E nós, mulheres, também reproduzimos o machismo. Né? E algumas pessoas falam, porque tem mulher que é machista, mas claro que tem mulher que é machista, se a gente foi criada nesse padrão machista. Então, para mim, o primordial é a gente, enquanto sociedade, romper com isso e efetivamente ter uma igualdade entre homens e mulheres. Come up to